Aleluia! Como é bom estarmos aqui mais uma vez, mais uma noite, mais um dia. E hoje uma data muito especial, a Páscoa, a qual nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, o versículo de número 6. Iremos ler um versículo aqui. Enquanto você procura, se você trouxe Bíblia, você me acompanha. Se você não trouxe Bíblia, você pode estar acompanhando pelo nosso telão, tá bom? Você não vai ficar sem acompanhar a leitura do texto. Enquanto você procura, eu quero deixar um recadinho para quem está lá do outro, vai nos assistir depois, né, meu pastor? Lá pelo YouTube, no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no Facebook, são tantas redes sociais onde nós estamos. Você que vai nos assistir, eu quero convidar você para participar das nossas reuniões que acontecem todas as quartas e sexta-feira às 19h30 e também aos domingos às 18h30, culto da família. Sexta-feira, culto de cura e libertação. Você é o nosso convidado. Avenida das Orquídeas, número 9, Vargem Grande, aqui na zona sul de São Paulo. Você é o nosso convidado. Amém? Queridos, Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Aqueles que encontraram o texto, confirmem dizendo amém. Amém. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? E até aqui. Senhor Deus, mais uma vez, não anulando a oração que o meu pastor e a igreja fez por mim, mas de costume gostaria de falar com o Senhor e pedir que o Senhor, por bondade e misericórdia sua, me use mais uma vez. Esta igreja que veio aqui não para me ouvir, mas veio aqui para ouvir o Senhor falar. Fala conosco, que nós possamos entender os teus mistérios aqui através da palavra. Que teu Espírito Santo possa tomar a minha vida aqui esta noite, para que nesta noite nós venhamos sair daqui cheios, transbordando da tua graça, da tua unção e do seu poder. Fique à vontade, Senhor, pois a casa é sua, este povo é seu, esta igreja é sua, este altar é seu, este pregador também é teu. Fala conosco, Senhor, é o que eu te peço. Fique à vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero aqui, na sexta-feira nós tivemos uma ministração maravilhosa, feita pelo nosso pastor presidente, o pastor Edivaldo, teve ministrando uma palavra poderosa para nós aqui. Muitos dos que estão aqui hoje não estavam domingo, né? E ele falava sobre a crucificação. Hoje nós vamos dar uma passada um pouco rápida por esse processo na vida de Jesus. Eu prometo ser o mais breve possível, e eu gostaria que você dobrasse a sua atenção e você viajasse comigo dentro de uma máquina do tempo. Fala para o seu irmão assim: vamos entrar dentro de uma máquina do tempo agora. Fala para ele, então aperte o cinto, porque nós vamos viajar. Viajar para onde? Felipe, me ajuda com algum fundo bem especial. Hoje eu estou sem tangedor. Cadê o meu musicista? Cadê o tecladista? Eu vou puxar a orelha dele. Eu estava contando que ele vinha hoje. Vamos lá, então nós vamos trabalhar com o fundo lá da sonoplastia. Então você vai apertar o seu cinto, que nós vamos fazer uma viagem no tempo. Nós vamos viajar a 2025 anos atrás. E nesta viagem nós vamos percorrer alguns passos de Jesus. A noite de hoje, a noite de Páscoa, enquanto muitos celebram o seu coelho e os seus chocolates, nós celebramos a ressurreição do nosso mestre, a qual ficou bem claro, descrito, e já até os cientistas já aprovaram que Jesus realmente na sexta-feira ele foi crucificado, mas no terceiro dia, sendo domingo, ele ressuscitou. Pois bem,
Vamos lá. Pelas terras áridas da Palestina aparece um homem que era uma promessa, alguém que vinha para preparar o caminho do Senhor. Um homem que aparece há mais ou menos cerca de 2050 anos atrás. Ele aparece quebrando o silêncio de 400 anos, que é o período interbíblico, essa folha branca que você tem aí no meio da sua Bíblia, que separa o Velho do Novo Testamento, é o período interbíblico, é um período de 400 anos de silêncio. E este homem, que parece mais um Neandertal, que parece mais um homem das cavernas, por nome de João o Batista, ele aparece quebrando o silêncio de 400 anos, com um sermão único, que trazia dizendo assim: raça de víboras, até quando fugireis da ira do Senhor? Arrependei-vos. E com um sermão pesado desse, com uma palavra pesada dessa, João o Batista batizava cerca de centenas de pessoas, quase que diariamente, à beira do Rio Jordão. Este homem era um pouco diferente. Primeiro que por ser nazireu, ele não podia cortar os cabelos e não podia cortar a barba, então ele tinha cabelo grande e barba comprida. A sua dieta era também diferenciada, pois ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Então começa a imaginar como era a fisionomia de João o Batista. E as suas vestes também não era comum, pois ele se vestia com peles de animais. E aonde era a sua casa? No deserto. Então imagina João esse que pregava um sermão único, que batizava centenas de pessoas diariamente. Certa feita ele está na beira do Rio Jordão em um de seus cultos, e em um de seus cultos resolve aparecer alguém especial no culto. Resolve aparecer alguém que nem ele mesmo esperava, talvez naquele momento aparecesse. Aparece alguém lá em cima do monte, que vem descendo, e João ele interrompe o culto, aponta para o alto e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse alguém que vem ali, que João anuncia como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele o próprio Messias anunciado. É ele o próprio menino, a própria criança que Isaías havia profetizado 600 anos antes. Pois o profeta Isaías, sendo ele o profeta messiânico, anunciava que viria este um. E ele mesmo no capítulo 53 do seu livro, ele descreve a fisionomia, a aparência, todos os jeitos de Jesus, no capítulo 53 do seu próprio livro, Isaías. E esse menino já não é mais menino, ele já aparece ali com seus 29 a 30 anos de idade, o nosso mestre Messias. Pois Jesus, ele quando nasce, há uma perseguição muito grande entre as crianças que haviam acabado de nascer, crianças bem recém-nascidas. E Jesus ele aparece pela sua última vez na Bíblia com seus 12 anos de idade, ou cerca dos seus 12 anos de idade até os seus 29 anos, até os seus 30 anos. Nós não sabemos muito por onde Jesus passou, o que ele fez, deixou de fazer, pois a última aparição de Jesus aos 12 anos é dentro do templo, quando José e Maria perdem Jesus em Jerusalém, e ele está dentro do templo, assentado entre os doutores da lei, interrogando-os. Então Jesus aparece agora à beira do Rio Jordão, em um dos cultos de João Batista, e ali ele passa pelas águas do batismo e inicia o seu ministério. E quando Jesus inicia o seu ministério, ele escolhe 12 homens para caminhar com ele, para os discipular, para os treinar. Então Jesus começa o seu ministério de ensinamento.
Jesus vem trazendo um grande sermão que estudiosos acreditam ter durado este estudo, esse sermão, cerca de 6 a 7 horas, que é o Sermão da Montanha. E Jesus, ele começa a dar ensinamentos, a dar instruções, a dar treinamento aos seus discípulos. E Jesus também inicia a sua fase de operação de sinais e maravilhas, a qual nós podemos acompanhar alguns deles dentro dos 4 evangelhos. E eu digo alguns deles porque o próprio João, discípulo de Jesus, descreveu no seu último capítulo, no capítulo de número 21, João descreve: se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos, faltaria livros para descrever tudo o que Jesus fez. Ou seja, nós conhecemos alguns, poucos milagres que Jesus fez, pois nem todos deles foram descritos. Então Jesus passa com eles cerca de 3 anos, é o seu ministério. Jesus fica 3 anos instruindo, orientando, demonstrando amor, generosidade, compaixão, misericórdia. E este período de 3 anos ele passa. Durante este período, Jesus, ele orienta os seus discípulos quanto à sua partida, porém de formas que eles não conseguiram compreender ao certo o que é que Jesus estava querendo dizer, pois Jesus falava por parábolas, Jesus falava por contos, por histórias, e eles não compreendiam ao certo o que Jesus estava querendo dizer, mas Jesus estava querendo preparar o coração deles para a sua partida. Até que certa feita, nós encontramos os discípulos preparando a última ceia deles, e entre eles estava Judas, o Iscariotes, que a Bíblia diz que ele procurava ocasião para entregar Jesus. Judas estava decepcionado com Jesus, pois Judas acreditava que ele viria e mudaria o cenário da vida de todo mundo, e ele não partiria e não deixaria mais ele só. E quando Judas percebe e tem com ele que Jesus não é o Messias de verdade, então ele vai até os doutores da lei, os sacerdotes, e vende Jesus por 30 moedas de prata. E dali por diante, Judas procura ocasião para entregar Jesus. É neste momento que, após a ceia, Jesus ele se retira, pois ele sente uma agonia muito grande e ele precisa orar. E neste momento em que Jesus se levanta da mesa da ceia com seus discípulos, ele chama os seus discípulos para ir para um jardim, chamado Jardim do Getsemane. A agonia, o sofrimento de Jesus ali era tão grande, que segundo a Bíblia, Jesus ele suava gotas de sangue. Jesus ele sentiu a dor dos chicotes romanos antes mesmo de ser açoitado. Jesus sentiu a dor dos cravos antes mesmo de ser crucificado. Jesus sentiu aquilo, tudo que ele iria passar, e ele chorava e ele suava gotas de sangue, ao ponto do próprio mestre, do próprio Jesus, dentro do jardim do Getsemane, pedir para o próprio Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. É aqui que eu paro e eu tento imaginar um pouquinho do que o meu mestre estava sentindo, porque ele mesmo, sabendo que era necessário, porque Jesus sabia o que era necessário,
Mas ele disse, ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. E não dava para voltar mais atrás. Não tinha como voltar atrás. Pois o profeta Isaías, lá no capítulo 53, versículo 8, eu acho, a Bíblia diz que agradou Deus moê-lo. Como pode o próprio Pai, o próprio Deus se agradar de moer? E eu vou te explicar daqui a pouco por quê. Pois bem, Jesus, no jardim do Getsêmani, tendo ali os seus discípulos estado com ele, menos um deles. De repente houve-se um tumulto dentro do jardim. Muitos para vir pegar Jesus, Judas, e Jesus ele se aproxima, e Judas vem dar um beijo no rosto de Jesus, pois ele havia dado um sinal que aquele a quem ele beijasse, este seria o mestre. Então naquele mesmo momento eles tomam Jesus, e ali começa a tortura. Ali se inicia o sofrimento de Jesus. Pois dali em diante Jesus ele passa a ser esbofeteado, ele passa a ser humilhado, ele é levado até o templo para ser julgado por um e por outro, Anás, Caifás, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes da história. E durante todo o julgamento em que Jesus está passando, Jesus passa por processos de espancamento, Jesus passa por processos de tortura. Chega um ponto em que colocam um saco na cabeça de Jesus, e eles começam todos a batê-lo, e pedem: já que o Senhor é Jesus, o Filho de Deus, se diz o Messias, fala aí quem é que está te batendo. A humilhação era tão grande, eles não temiam em torturar o nosso mestre. Pelo contrário, zombaram dele, cuspiram nele, esbofetearam ele. Jesus passa por interrogatórios, chega até Pilatos. Pilatos não quer pôr a mão, fala: eu não acho crime nele nenhum, julga vocês, judeus, segundo a lei de vocês. O próprio Pilatos dá uma opção para o povo judeu e fala: ei, como costume da Páscoa, que eu solte um para vocês. Quer que eu solte a vocês o rei dos judeus, Jesus? Não! Solte Barrabás, o salteador, um criminoso. Mas para cumprir a promessa, em todo momento em que Jesus era interrogado, humilhado, esbofeteado, torturado, ele não abriu a boca. Para se cumprir a promessa dita pelo profeta Isaías: como a velha muda levado ao matadouro, ele não tosquenejou e não abriu a boca. E quando Jesus é entregue por Pilatos na mão dos soldados romanos, depois de já estar todo exausto, depois de ter o seu corpo cheio de hematomas, depois de já estar cansado por ter passado a madrugada na prisão, todo machucado,
Agora Jesus é entregue na mão dos soldados romanos. Prendem Jesus num poste acima da cabeça com as suas mãos amarradas. Arrancam as suas vestes. E soldados romanos com chicotes romanos começam a açoitá-lo. Os chicotes romanos, eles eram feitos com 12 tiras de couro pesada. Tinha uma bola de chumbo no final de cada tira de couro. E pedaços de ossos eram postos sobre essas tiras de couro. De modo que quando batia, as tiras de couro abriam sua pele. Causavam-se hematomas gigantes devido às bolas de chumbo que estavam nas pontas dos chicotes. E os pedaços de ossos que batiam arrancavam pedaços da sua carne. A cada chicotada que Jesus levava, ele tinha o seu corpo dilacerado. Poucos suportavam a tortura dos chicotes romanos. Mas Jesus, ele foi forte e resistiu. Pois não, ele tinha que cumprir a profecia. Poucos saíam vivos da tortura dos chicotes romanos. Mas Jesus, ele foi fiel até a morte. E morte é de cruz. Ele não se entregou. Até porque ninguém podia matar Jesus. Ninguém. Após Jesus ser açoitado, eles desprendem Jesus e Jesus cai sobre as suas poças de sangue. Eles jogam um manto sobre o corpo de Jesus e o levam. Em certo momento eles vão arrancar a túnica, o manto que está sobre o corpo de Jesus, mas o manto já colou por causa do sangue nas suas feridas. E quando o manto é arrancado, pedaços de pele, de carne saem junto com o manto. E como se não bastasse, eles produzem uma coroa de espinho. Eles cravam em sua fronte, causando uma dor insuportável. E agora vem o castigo final, em que eles põem sobre os ombros de Jesus a parte horizontal da cruz, que não era a cruz inteira que se carregava, mas só essa parte horizontal pesava cerca de 55 quilos. E Jesus começa a iniciar a sua jornada pela via dolorosa, carregando a horizontal da própria cruz, a cruz a qual seria crucificado, pesando quase o seu peso. É por isso que no meio do caminho, já todo deslacerado, cansado e continuando sendo açoitado, Jesus, ele não suporta o peso da cruz sozinho e acaba caindo no meio do caminho. Coloca um saco de cimento nas costas e vai daqui lá na esquina, para ver o peso que não vai estar quando você chegar lá naquele carro branco. Mas Jesus é obrigado a suportar o peso da sua própria cruz até o Monte Caveira, até o Gólgota, aonde seria crucificado. E quando eles chegam no Gólgota, Jesus é lançado no chão junto ao madeiro. E lá ele tem as suas mãos e os seus pés perfurados por cravos de ferro.
Até parece que eu estou descrevendo isso aqui conforme nós assistimos aqui. Mas a verdade é que é mais ou menos aquilo que nós vimos, é aquilo que nós ilustramos aqui, que foi soltado no vídeo. São cenas, meu irmão Henrique, que é difícil da gente ver, de tão pesado que é. Saber que alguém suportou tudo aquilo. E por quê? E para quê? Saber que alguém suportou tudo isso, por quê? E para quê? Eu vou dizer, foi por você. Foi por você que ele suportou. No capítulo 53 de Isaías, o profeta vai dizer assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Versículo 10: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Tem um momento que Jesus está pregado na cruz, ele olha para o céu e fala: Deus meu, por que me desamparaste? Tu imagina isso? Por que me desamparaste? Quando Deus ele olha para a cruz, o próprio Pai ele olha para a cruz, o que ele vê não é mais o seu filho. Ele vê um cordeiro aonde carregava sobre si todas as nossas iniquidades. Quando Deus olha para a cruz, o que ele vê é uma bola de pecado de toda a humanidade posta sobre os ombros daquele cordeiro. Eu poderia tematizar, e eu tematizo a mensagem dessa noite. Se der tempo de pôr, você pode pôr ali, Felipe. Jesus, o Cordeiro de Deus. A cruz era só o altar do próprio Deus. E Jesus, o seu filho, era o próprio cordeiro para sacrifício. Não dava para o pai voltar atrás. Foi o que o profeta Isaías falou.
Ele foi oprimido e humilhado, não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a boca. Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do povo, e por isso agradou o Senhor moê-lo e o fez enfermar. Versículo 10: quando der ele a sua alma, olha isso aqui, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Oh glória! E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele, escuta isso aqui, versículo de número 11: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Jesus, ele se satisfez quando ele se entregou. E Jesus ali pregado na cruz, ele suportou um período de tempo na cruz que ninguém consegue explicar. Quando Jesus foi pregado na cruz, era a hora terceira do dia. Só mesmo na hora nona, 6 horas depois. Coisas que a ciência, é uma coisa que a ciência não explica. Pois depois de ter passado pelo período da prisão esbofeteado, depois de ter sido chicoteado pelos chicotes romanos, depois de ter passado por tudo que passou pelo processo da tortura, aí vem o processo da tortura de crucificação, tendo carregado a sua própria cruz até o Gólgota. Jesus suporta por 6 horas pendurado na cruz. Como explicar isso? Porque para quem não sabe, para quem está pendurado na cruz, fica se esforçando para se manter de pé pelo apoio dos pregos cravados nas mãos, mas a dor é tão insuportável que começa a passar pelos dedos, passa pelo braço, explode no cérebro, e depois que quando Jesus não já está mais suportando se sustentar pelos cravos das mãos, ele é necessário se esforçar pelos cravos dos pés, e a dor que se suporta pelos cravos dos pés é insuportável, que sobe para as pernas. São 6 horas. 6 horas. Os açoites, a tortura, a cruz, os romanos não podem matar Jesus. Jesus, ele teve que se entregar, pois ninguém poderia matá-lo. Então ele mesmo diz: Deus meu, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o próprio Deus, ele derrama sua ira sobre o seu próprio filho, que quem ele vê não é mais o filho, o que ele vê é o cordeiro. Então o próprio pai retira o espírito do seu filho e mata o cordeiro. E ali está consumado o sacrifício. E para quê? Por quê? Para quê? Eu vou repetir o que eu disse. Foi por você. Porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um ia pelo seu caminho. Estávamos perdidos, não tínhamos vida em nós mesmos, não éramos nada e nem ninguém, não tínhamos direito e nem acesso a Ele, nem ao céu. Mas Ele foi ferido e transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados, transformados, libertos e salvos.
foi necessário, ele não se negou a se sacrificar. E passa-se o processo da crucificação, da entrega de Jesus, já estando consumado. José de Arimateia corre até Pilatos, pede o corpo de Jesus. Aí Pilatos manda os soldados irem até lá conferir se Jesus estava morto. Então Pilatos deixa com que ele tome o corpo de Jesus junto com a sua mãe. Eles embalsamam o corpo de Jesus e levam até um sepulcro virgem, e ali colocam Jesus. Já é domingo de manhã. O processo da tortura, da crucificação passou. Jesus está agora dentro de uma tumba fria, escura. O seu corpo está lá. E domingo de manhã, o sol ainda nem nascera. Maria Madalena corre até o sepulcro, e quando chega, ela se apavora, pois a pedra que estava sobre a porta do sepulcro estava removida. Diga comigo, removida. Lá em Marcos vai descrever isso muito bem para nós. Capítulo de número 15, se quiser por aí, Felipe. No capítulo 16 de Marcos, em versículo de número 6, quando Maria vai até o sepulcro, ela encontra dois anjos. Um está na cabeceira, de onde estava a cabeça de Jesus, e o outro está nos pés. E esses anjos, esses jovens, Marcos fala jovens, outros escritores falam anjos. Marcos descreve como jovens. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Diga comigo assim: ele ressuscitou. A tumba está vazia. E aí elas voltam correndo para casa. João, Pedro, ele ressuscitou. Eles correm até lá. Quando eles chegam, João, ele chega primeiro, lá no capítulo 20 de João. Ele descreve muito bem. Eu já preguei sobre isso aqui. Quem lembra do lenço dobrado? O lenço ainda, fala comigo, o lenço ainda está dobrado. Quando chega, João vê que a tumba está vazia, não entra, Pedro não entra primeiro. E quando os dois entram, eles vê no chão os lençóis, mas o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Aí a Bíblia fala assim: e viram e creram. Diga comigo assim: ele vive, e eu posso crer. Eles viram e creram, e voltaram para casa. E Jesus resolve aparecer. Eu estou encurtando porque eu já preciso encerrar. Eu tenho que ser bem rápido aqui, que eu já deu meu tempo. E aí eles voltam para casa e estão com as portas trancadas. A Bíblia descreve muito bem a passagem certinha. As portas das casas estão trancadas porque eles estavam com medo de serem mortos, por serem discípulos de Jesus. E de repente, no meio da sala, entre a reunião que eles estavam fazendo, quem aparece?
Quem aparece, quem resolve aparecer de porta fechada, janela trancada, tudo fechado, mas quem aparece, porque Ele é o Messias, Ele é agora, não é mais só o Jesus, Ele é o Cristo. E quem resolve aparecer no meio deles, diga comigo, Jesus! Mas Ele não morreu, mas ao terceiro dia a notícia chegou até eles, fisicamente dita, ali chegou o próprio Cristo, Filho de Deus. Jesus aparece no meio deles, para cumprir a promessa. Jesus aparece no meio deles, e quando Jesus aparece antes dele sair, Jesus ele faz assim, ó, e diz, a Bíblia fala, lá no capítulo 20 de João, e assoprando sobre eles, disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Sabe por quê? Eu vou dizer para você por quê. Eu vou ler, para me encerrar aqui. Eu vou ler, capítulo 14 de João, coloca para mim aí, Felipe, dá para pôr? Está comigo aí? Capítulo 14 e versículo 16. Antes de Jesus ele passar pelo processo da crucificação, da tortura, ele deixa para os discípulos uma promessa, e não só para os discípulos, é uma promessa que se estende para a igreja. Quem crê? Aí Jesus olha para eles e fala assim, antes de todo esse processo, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra outro no original quer dizer igual. Jesus estava querendo dizer assim, eu não vos deixarei órfãos, mas eu rogarei ao Pai para que Ele vos mande outro, ou seja, igual a mim. Você não é órfão. E eu vou melhorar a promessa, Ele falou assim, eu rogarei ao Pai para que vos mande outro Consolador, mas não para por aí não. Aí o versículo B, a parte B do versículo vai dizer assim, para que fique convosco para sempre. Você não deu um glória gostoso, não foi. Eu vou dizer de novo, para que fique convosco para sempre. Não é só por um dia, não é só no culto, é para sempre. E o Espírito da verdade, pula para mim por favor, Felipe. É o Adria, né? Eu estou falando, é o Adria. Capricha aí, filhão. Estou gostando de ver, hein? É meu filho que está lá. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Olha aqui, quem não pode receber? O mundo, isso aí. Porque não vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, porque Ele habita em vós e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ei, esta é a promessa. Então quando Jesus aparece depois, para cumprir a promessa, porque Jesus deixou a promessa de não deixar o seu povo órfão, e também Jesus deixou uma promessa, que é uma promessa de morada celestial e eterna. Falou, vocês se acalmem, lembrem-se das promessas que eu fiz. João capítulo 14 vai dizer, o nosso pastor gosta de recitar, e eu também sou apaixonado por esse capítulo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez para vós, para que aonde eu estiver, estejais vós também.
Oh! Então calma aí. Jesus nasceu, cresceu, viveu, fez o que fez, né? Os seus sinais, maravilhas, ensinou, instruiu, deu treinamento, passou pelo processo da tortura, da crucificação, ressuscitou ao terceiro dia e está aqui para cumprir promessa. Se coloque de pé.